Olá! Você está no canal Curiosidades Bíblicas Inusitadas. Não perca a oportunidade de inscrever para não perder nenhuma história bíblica inusitadas. Vamos mergulhar e meditar na história do profeta Balaão e sua jumenta. Nos tempos antigos, quando o povo de Israel estava vagando pelo deserto a caminho da terra prometida, chegaram às terras de Moabe. O rei dos Moabitas, Balaque, ficou aterrorizado ao ver o tamanho do acampamento israelita e ao ouvir sobre as vitórias que o povo de Israel havia conquistado sobre seus inimigos, temendo que seu reino fosse o próximo a ser destruído. Balaque decidiu procurar ajuda sobrenatural. Balaque enviou mensageiros até a cidade de Petor, onde vivia um homem chamado Balaão, conhecido por sua habilidade de abençoar ou amaldiçoar pessoas, e suas palavras sempre se cumpriam. O rei ofereceu grandes riquezas a Balaão se ele amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão, ansioso por obter a recompensa, pediu que os mensageiros passassem a noite em sua casa para que ele pudesse consultar o Senhor. Naquela noite, Deus falou com Balaão e lhe perguntou quem eram os homens que estavam com ele. Balaão explicou que eles haviam vindo da parte de Balaque para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus disse a Balaão que ele não deveria ir com aqueles homens e, muito menos, amaldiçoar o povo de Israel, pois eles eram abençoados. Pela manhã, Balaão contou aos mensageiros que o Senhor havia proibido que ele fosse com eles e os despediu. Quando Balaque soube disso, não se deu por vencido. Ele enviou outros mensageiros, mais nobres e em maior número, com promessas ainda maiores de riqueza e honra se Balaão aceitasse amaldiçoar Israel. Quando esses mensageiros chegaram a Balaão, apesar de saber a resposta de Deus, pediu novamente que passassem a noite para que ele pudesse consultar o Senhor. Desta vez, Deus permitiu que Balaão fosse, mas com a condição de que ele falasse apenas o que o Senhor lhe ordenasse. Balaão, encantado com a ideia das recompensas, levantou-se cedo e selou sua jumenta, partindo com os mensageiros de Balaque. No entanto, Deus não estava satisfeito com o coração ganancioso de Balaão e enviou um anjo para bloquear o caminho. Enquanto Balaão montava sua jumenta, o anjo do Senhor, com uma espada desembainhada na mão, apareceu no caminho. Mas apenas a jumenta pode vê-lo. Assustada, a jumenta desviou-se do caminho e entrou no campo. Balaão, sem entender o motivo, bateu nela para que voltasse ao caminho. O anjo do Senhor então se colocou em um caminho estreito entre duas vinhas, onde havia um muro de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo novamente, ela se apertou contra o muro, esmagando o pé de Balaão. Mais uma vez, Balaão, sem ver o anjo, bateu na jumenta. O anjo do Senhor se moveu novamente, dessa vez para um lugar tão estreito, que a jumenta não podia se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo o anjo, a jumenta simplesmente deitou-se no chão sob Balaão. Enfurecido e humilhado, Balaão bateu na jumenta com seu cajado. Então, em um ato extraordinário, o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela perguntou a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Balaão, sem sequer perceber a estranheza da situação, respondeu com raiva: Porque zombaste de mim, quem dera eu tivesse uma espada na mão, pois agora te mataria. A jumenta continuou a falar: Acaso não sou a tua jumenta, que sempre cavalgaste até hoje? Costumo eu fazer isso contigo? Balaão respondeu: Não. Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Balaão se prostrou com o rosto em terra, cheio de medo. O anjo repreendeu Balaão, dizendo: Por que feriste 3 vezes a tua jumenta? Eis que eu saí para te resistir, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e, estas 3 vezes, se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, eu te teria matado e a ela deixado com vida. Balaão, tremendo de medo e arrependido, disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o anjo disse a Balaão para continuar sua viagem, mas com a advertência de que ele só poderia falar as palavras que Deus colocasse em sua boca. Quando Balaão finalmente chegou ao encontro de Balaque, o rei estava impaciente, querendo que o profeta amaldiçoasse Israel. No entanto, quando Balaão subiu ao topo das montanhas para contemplar o acampamento de Israel e abrir a boca para falar,
em vez de maldições, saíram palavras de bênção. Por 3 vezes, Balaque levou Balaão a diferentes lugares, esperando que, de uma perspectiva diferente, Balaão pudesse amaldiçoar Israel. Mas todas as vezes, Balaão pronunciou bênçãos, pois Deus havia decidido abençoar o povo de Israel. No final, Balaão disse a Balaque que não poderia amaldiçoar aqueles que Deus havia abençoado. A ira de Balaque foi grande, e ele dispensou Balaão sem a recompensa prometida. Mas a lição dessa história é clara. Quando Deus decide abençoar, ninguém pode amaldiçoar, e ele pode usar até mesmo uma jumenta para revelar sua vontade e proteger seus escolhidos. O que você achou da história de Balaão e sua jumenta? Escreve aqui nos comentários sua resposta. E se gostou, deixa o like e compartilha para um amigo.